Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, a supremacia de Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Abençoa-nos como filhos e filhas. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Colossenses 1, versos 15 a 17. Que preciosidade esse texto que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Texto profundo, falando sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Meu querido irmão, nesta semana retomamos o estudo de Colossenses, iniciado nas lições 1 e 2. No estudo de quinta-feira da lição 2, vimos que em Colossenses 1, verso 9 até o verso 12, Paulo orou pelos crentes de Colossos, pedindo que vivessem de forma agradável a Deus. Nos versos 12 e 13, ele descreve o contraste entre os dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, a herança dos santos na luz e o poder das trevas. Deus, o Pai, nos capacitou a participar da herança eterna no reino da luz, libertou-nos do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em outras palavras, é por meio de Jesus, que é Deus e nosso Criador, que recebemos a redenção, a salvação. Ele realizou essa obra por nós e pela fé nele. Nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Nesta semana, exploraremos algumas das declarações mais profundas e abrangentes sobre Jesus encontradas no Novo Testamento. Refletiremos sobre o que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Cristo Jesus, Salvador, Criador, Deus eterno, igual ao Pai. 100% Deus, 100% homem. Como entender isso? Não dá para entender, é mistério. A encarnação do Deus Filho se tornando homem é um mistério chamado mistério da piedade. Meu querido irmão, o que nós precisamos não é entender, mas é crer que o Pai e o Filho são divinos, incriados, existentes por si mesmos, e que o Espírito Santo é o Espírito da divindade. Meu querido irmão, através do Espírito Santo, Deus habita em você. Jesus habita em você através do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de domingo, imagem do Deus invisível. Deus o Pai invisível tornou-se visível através do Filho, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a expressão do amor do Pai, a expressão do caráter do Pai, a expressão do Pai é Jesus Cristo. Quando nos olhamos no espelho ou em uma fotografia, vemos uma imagem de nós mesmos, mas ela é apenas uma representação plana de duas dimensões. Uma escultura pode transmitir uma ideia mais precisa das formas, mas ainda está longe de capturar a realidade viva, dinâmica e em movimento. O conceito bíblico de imagem, embora às vezes se refira a essas representações limitadas, aponta para algo muito mais profundo e abrangente. Vamos ler Gênesis capítulo 1 e o verso 26 e 27. Abra sua Bíblia.
Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Aqui diz: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E agora em Gênesis capítulo 5 e o verso 3. Gênesis capítulo 5 e o verso 3. Aqui diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. E lemos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E vamos ver então o verso 49. Aqui diz: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Assim como nós nascemos trazendo a imagem do nosso pai terreno, que é Adão, assim traremos também a imagem do homem celestial, que é Jesus. Lemos também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Aqui diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Mas a outra tradução diz: refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, através do Espírito Santo. Os seres humanos, nós fomos criados para sermos parecidos com Deus, semelhantes a Deus, no aspecto físico, no aspecto espiritual, relacional e funcional. No entanto, nós refletimos a imagem de Deus apenas em certos aspectos. O pecado danificou até mesmo isso. Mas Jesus nos permite ver o Deus invisível. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. João 14, 9. Ele é a expressão exata da natureza de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o pensamento de Deus feito audível e o caráter de Deus feito visível. Isso é Jesus. Ele veio para revelar o Pai. Diferente daquele Deus que Satanás pintou, um Deus vingativo, um Deus ruim, um Deus arbitrário, Jesus Cristo veio revelar o verdadeiro caráter de Deus, o verdadeiro caráter do Pai, um Deus de amor, de bondade, que pegava as crianças no colo, que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, que dava de comer aos necessitados. Esse é o Deus da Bíblia, revelado através de Jesus. Lemos também em Mateus capítulo 11, verso 27. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e o verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele é quem o Filho quiser revelar. Quem conhece o Pai é o Filho, quem conhece o Filho é o Pai. Mas Jesus Cristo está dizendo que Ele pode e Ele quer revelar o Pai para aqueles que nele creem. Jesus Cristo veio para ser uma revelação do Pai. Diz também em João capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui diz, João 1, 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo é Jesus. Ele estava já desde o princípio com Deus e ele era Deus. Ele não é um ser criado. Deus é incriado, existente por si mesmo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Meu querido irmão, Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. Diz aqui em João capítulo 1, verso 18. Aqui diz: ninguém jamais viu Deus, se referindo ao Pai. O Deus unigênito, ou seja, o Filho que está junto do Pai, é quem o revelou. Está claro. Jesus veio para ser uma revelação do Pai. Jesus é o pensamento de Deus audível, visível. Jesus descreveu sua relação com Deus, o Pai, de várias formas. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Eu e o Pai somos um. João 10,30. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A relação entre o Pai e o Filho é tão íntima, você não pode separar. Além disso, Jesus frequentemente usou o nome divino, eu sou. A Bíblia mostra que Deus é o grande eu sou. Quando Deus se revelou para Moisés, lá no deserto, ele disse, o eu sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou a eles. Este eu sou que se revelou a Moisés, lá no deserto, ele se tornou carne, habitou entre nós. E quando esteve na terra, ele repetidamente disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou. Ele sempre se declarou como o grande eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. João 8,58. Queridos, se Jesus não fosse Deus, isso significaria que o Pai enviou um ser criado para morrer por nós. E Jesus estaria pecando ao receber adoração, porque só Deus pode ser adorado. Só Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus aceitava ser adorado pelas pessoas, quando Jesus perdoava pecados, quando Jesus se pronunciava como o eu sou, ele estaria pecando se ele não fosse o grande eu sou. Ele é Deus encarnado. Eu não consigo entender, mas eu posso crer, porque a Bíblia diz que o Verbo, que é Deus, que criou todas as coisas, João capítulo 1, verso 1 a 3, ele se tornou carne e habitou entre nós e revelou o Pai, João 1, 18. Porque Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém, mas o Filho o revelou. Meu querido irmão, o que eu e você precisamos não é simplesmente entender, mas crer. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o primogênito de toda a criação. No Novo Testamento, o termo primogênito geralmente se refere a Jesus. Isso está em Lucas 2,7, em Romanos 8,29, Hebreus 1,6 e Apocalipse 1,5, incluindo as duas ocorrências em Colossenses também. No entanto, mesmo quando usado para outras pessoas, o termo primogênito não indica necessariamente o primeiro filho em ordem cronológica. Nem sempre significa o primeiro filho que nasceu. O conceito bíblico de primogênito enfatiza o relacionamento especial entre o filho e o pai, independentemente da ordem de nascimento. Além disso, há exemplos de filhos mais jovens que assumiram maior destaque e se tornaram primogênitos, como o caso de Isaac, de Jacó, de José. Davi, por exemplo, embora fosse o mais novo dos 8 irmãos, foi ungido rei por meio do salmista. Deus declarou, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Salmos 89, 27. Davi é chamado primogênito, embora fosse o mais novo. O Senhor também disse a Moisés, Israel é meu filho, meu primogênito. Embora Esaú nascesse primeiro, Jacó é chamado de meu primogênito. Êxodo 4, 22. Nesse contexto, o termo primogênito transmite a ideia de supremacia, a ideia de importância, de excelência de caráter. E é nesse sentido que o termo primogênito é aplicado para Jesus. Vamos ler agora Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Abra sua Bíblia.
Colossenses 1, versos 15 a 17. Aqui diz: Ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele tornou Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meu querido irmão, esse texto do apóstolo Paulo é precioso e é profundo. Paulo não sugeriu em nenhum momento que Jesus foi o primeiro ser criado. Ele não dá a mínima ideia de que Jesus Cristo tenha sido criado. Ele mostra Jesus como Deus, o Criador de todas as coisas. Ele negou categoricamente essa possibilidade de que Jesus Cristo tenha sido criado em algum tempo. O Jesus homem, a natureza humana do Filho de Deus, sim, esta foi gerada no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo destaca que Jesus criou todas as coisas. Elas foram feitas por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Essas expressões mostram que Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. A declaração de Paulo é extremamente abrangente. Tudo significa absolutamente tudo, em termos espaciais, céus e terra. Ontológicos, coisas visíveis e invisíveis. E funcionais são os tronos, as soberanias, os poderes e autoridades. A expressão poderes e autoridades geralmente se refere a seres angelicais. Para evitar mal entendidos, Paulo acrescentou que Jesus existia antes de todas as coisas. Antes de tudo, ele já existia. Colossenses 1,17. O termo grego pró, antes, pode indicar posição, o mais importante de todos, ou pode ter o sentido de tempo, existia antes de tudo ser criado. Porém, em todos os outros escritos de Paulo, essa expressão se refere ao tempo. Jesus existia antes de todas as coisas. Paulo enfatizou que nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. A palavra grega sinisteme significa literalmente unir. Jesus mantém todo o universo conectado, unido, não apenas como Criador, mas também como Redentor. Deus, o Criador, morreu por nós, mas não morreu como Deus, ele morreu como homem. A natureza divina é impossível morrer. Por isso Deus, o Filho, se tornou homem, assumiu a natureza humana, porque como homem ele morreu na cruz por mim e por você. É impossível que Deus morra, mas Jesus Cristo, homem, sua natureza humana morreu por você e ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus Cristo, o homem, ressuscitou. A natureza humana de Jesus morreu, foi enterrada. A natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu. E quando Jesus Cristo, o homem, ressuscitou, ele continua sendo o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Ele é o meu representante, ele é o meu advogado, ele é o meu juiz, ele é o meu irmão mais velho, Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, cabeça do corpo, corpo como igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Vamos ler agora Efésios capítulo 1 e o verso 22. Aqui diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus o Pai deu Jesus Cristo para ser o cabeça da igreja, o líder da igreja. Colossenses capítulo 2, lemos também o verso 10. Aqui diz: também nele vocês receberam a plenitude.
Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o líder, ele é o cabeça. O que significa cabeça nessas passagens? O termo cabeça é frequentemente usado como figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. Essa alegoria está presente em muitas línguas ao redor do mundo. O uso também é encontrado ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veja como o termo cabeça é utilizado em alguns versos da Bíblia. Primeiro, Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo capítulo 18, verso 25. Número 2. Os cabeças das casas dos pais da congregação, Números 31, 26. Número 3. Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda, Deuteronômio 28, 13. Número 4. A capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, Isaías 7, verso 8. Número 5. Os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma só cabeça, Oséias 1, 11. Número 6. Escutem agora isto, governantes, literalmente cabeças da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, Miqueias 3:9. Número 7. Cristo é o cabeça de todo homem, 1 Coríntios 11:3. Assim, Cristo, como cabeça da igreja, exerce liderança, oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. É nesse sentido que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Meu querido irmão, lemos também em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler os versos 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegrarão com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Meu querido irmão, assim como o corpo não pode viver sem a cabeça, perder ou danificar uma parte do corpo pode tornar a vida muito mais difícil. Muitas vezes só percebemos a importância de algo quando o perdemos. Se você tivesse que escolher entre perder um braço ou uma perna, qual seria a sua escolha? Não dá para escolher, porque todo o corpo vai sofrer por falta da perna, ou do braço, ou da mão. O que isso nos ensina sobre a importância de cada pessoa como parte da igreja? Qualquer que seja um membro da igreja que sofrer, todos sofrerão. Ele vai fazer falta. Meu querido irmão, Deus quer nos unir num só corpo, submissos ao líder que é Jesus Cristo, cabeça da igreja, o nosso cabeça. Somos comandados por Jesus Cristo, governados por Jesus Cristo.
através do Espírito Santo. Jesus Cristo comanda, ordena através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que habita em você, o Espírito Santo é aquele que distribui dons, o Espírito Santo é aquele que capacita você, o Espírito Santo é aquele que unifica a igreja, mantendo-a unida em submissão a Jesus Cristo, o nosso cabeça. Querido irmão, que você se sinta parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, membro da sua igreja. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o princípio e iniciador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o princípio da criação. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Quando diz que Jesus Cristo é o princípio da criação, entendamos que a palavra princípio tem dois sentidos, o passivo e o ativo. No sentido passivo, princípio quer dizer aquele que foi criado, mas no sentido ativo, significa aquele que deu início a tudo, o iniciador, a origem de toda a criação. Meu querido irmão, qual é o sentido que você aplica a Jesus Cristo? Na palavra princípio, o sentido passivo ou o sentido ativo? Ele é no sentido ativo o iniciador de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 18. Abra sua Bíblia. Aqui diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aqui no verso 18 nós temos duas expressões, princípio e primogênito dentre os mortos. Princípio no sentido ativo, aquele que deu início à criação, porque a Bíblia se explica pela Bíblia. Por isso em João capítulo 1, verso 3, diz que ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele deu origem à criação como criador. Esse é o sentido ativo da palavra princípio. E aqui diz também que ele é o primogênito dentre os mortos. Não aquele primeiro que morreu, também não aquele primeiro que ressuscitou, mas primogênito dentre os mortos significa que o mais importante dentre os que morreram. Dentre todos os que morreram, Jesus Cristo é o maior, é o principal, porque dele dependem todos os mortos para serem ressuscitados. Todos os mortos dependem do primogênito de todos os mortos, que é Jesus Cristo, que assume o papel de liderança, o papel de excelência entre todos aqueles que morreram, porque todos os mortos dependem plenamente de Jesus Cristo para serem ressuscitados. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Isso significa primogênito dentre os mortos. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Primeiro, Jesus é a manifestação perfeita do Deus invisível. Segundo, ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Terceiro, ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Quarto, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quinto, ele é o iniciador da criação e da nova criação. Sexto, ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que nele confiam como Salvador. Sétimo, Jesus sempre existiu. Mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como o cabeça supremo da humanidade e da igreja. Jesus Cristo é tudo em todos. Meu querido irmão, nossa mente não alcança a extensão ou a profundidade do que é Jesus Cristo é tudo. Tudo no céu, tudo na terra. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo é tudo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é aquele que deu início a tudo, o primogênito dentre os mortos, aquele de quem todos os mortos dependem para serem ressuscitados,
para ter a primazia em todas as coisas. Jesus Cristo ocupa lugar de primazia. Eu me regozijo, eu me alegro em tudo que Jesus Cristo é. Mas o mais importante para mim é que esse Jesus é o meu Salvador e é o meu irmão mais velho. É o meu representante lá no céu. Aleluia! Na parte de quinta-feira, reconciliando todas as coisas. Em Jesus Cristo, todas as coisas foram reconciliadas, quer no céu, quer na terra. O pecado deixou uma lacuna no céu. 1/3 dos anjos foi expulso do céu. E, queridos, isso deixou uma lacuna no céu. Jesus Cristo é aquele que reconciliou o céu. 2/3 dos anjos que permaneceram leais a Deus, eles dependiam da revelação do Deus Filho. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi unicamente ali, quando Jesus morreu na cruz, que estes 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus, foi ali que eles entenderam o caráter de Deus e o caráter de Satanás. É nesse sentido que na cruz caiu a máscara de Satanás quando ele assassinou o Filho de Deus. E então os anjos que são leais a Deus entenderam o caráter assassino de Satanás e o caráter de amor e de misericórdia do Deus Pai. Por isso, Jesus Cristo reconciliou todas as coisas, tanto no céu como na terra, porque nós, pecadores, estávamos separados do nosso Deus, mas pelo sangue de Jesus Cristo fomos reconciliados. Abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 1 e vamos ler o verso 19 e 20. Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude do quê? Em Colossenses 2:9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, quando você lê Colossenses 1:19, você entenda, porque Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. Como Jesus não é Deus? Se nele habitava a plenitude da divindade. Não tem o que discutir aqui, meu querido irmão. Nós temos que aceitar, não é entender, mas é crer, aceitar o que a Bíblia afirma, mesmo sem entender. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por que Cristo trouxe a paz? Porque nós estávamos separados do nosso Deus por causa do pecado, mas em Jesus Cristo fomos reconciliados pelo sangue derramado na cruz. Jesus Cristo trouxe paz. Paz entre os seres pecadores e o Deus Santo. Por meio dele, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus reconciliou tanto os pecadores na terra, reconciliados com Deus, como também reconciliou os seres celestiais, que entenderam o caráter santo do Pai e o caráter assassino de Satanás. Meu querido irmão, Paulo utilizou uma expressão grega fascinante para concluir sua descrição de Jesus. Em Colossenses 1:19, ele escreveu que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo. Mas qual é o significado do termo plenitude nesse contexto? João a descreveu como sendo a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Jesus é a expressão da glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa plenitude envolve vários aspectos: a eternidade, a autoexistência de Deus, seu poder de criar e recriar. O mais importante, porém, é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, que é a cruz. Através da cruz, Deus transformou esse objeto de vergonha em um poderoso testemunho do seu amor eterno por toda a criatura.
Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas está resumida nesta gloriosa verdade: Deus amou. E porque Deus amou, Ele reconciliou o mundo através do sangue de Jesus Cristo. Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Cristo na cruz. A palavra grega traduzida como mundo é cosmos, que frequentemente se refere ao universo como um todo. Ao mencionar como seguimos a Cristo, Paulo disse: viemos a ser um espetáculo para o universo, para o cosmos, tanto para os anjos como para os homens. O plano da salvação, a reconciliação que veio através do sangue de Jesus, envolvia céus e terra, com dor e espanto. O céu contemplou Cristo suspenso na cruz. Não só os homens contemplaram Cristo na cruz. O céu contemplou Cristo na cruz, com dor e espanto. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor destruirá os ímpios, destruirá Satanás e os seus anjos. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando, na cruz, exclamou: está consumado. Reconciliou céus e terra com Deus. Aleluia! Meu querido irmão, um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse tudo o que Jesus disse, seria considerado um louco, um lunático. Por quê? Que homem poderia falar: eu sou a luz do mundo, venham a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei? Essas palavras, na boca de um homem qualquer, seria considerado como uma loucura, mas na boca de Jesus, essas palavras caíram bem. Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ficaram muito bem na boca de Jesus essas palavras, porque Jesus é tudo o que ele disse ser. Deus, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a ressurreição, eu sou o perdão, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é tudo em todos. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não existisse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Ele é o Filho eterno, existente por si mesmo. Isto está no livro Evangelismo, de Ellen White, página 425, 426. Meu querido irmão, alegre-se, porque Jesus é tudo. É a plenitude da divindade. E é 100% homem, membro da família humana, salvador meu e seu. O que você diz? Aleluia! Glória a Deus! Minha mente, Senhor, não consegue entender tudo isso, mas eu creio, porque a tua palavra afirma que é assim. E aqueles que creem verão a glória de Deus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Pai querido, por tudo que Jesus é, Criador dos céus e da terra, mas também irmão nosso, Salvador nosso.
Obrigado porque Jesus não só morreu, mas também ressuscitou e vive para sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos a Ti toda a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixo com você, meu irmão, a paz de Jesus. Amém.